Opa, aqui estamos de volta depois de um longo período inativo. Eu peço desculpa a você, mas por razões pessoais eu não tive condições de continuar o estudo de Marcos, mas graças a Deus estamos aqui para concluí-lo. Se você se lembra bem, acredito que você não vai se lembrar, a gente havia parado ali no capítulo 9 e estávamos prestes a começar o capítulo 10, que é o que nós vamos fazer agora. Então, sem delongas, cola aí. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Bom, aqui então nós temos o início da viagem final de Jesus, a viagem de Jesus a Jerusalém, a viagem que vai culminar na sua morte. Estamos aí nos momentos finais do nosso evangelho. Essa região para a qual ele foi, a região da Pérea, eu acho que você já deve ter visto isso em vídeos anteriores nossos aqui do canal. É uma região que fica ali, eu quero que você contemple aí no mapa, uma região que fica a leste do Rio Jordão, ali paralela à região da Judéia, né? Do outro lado do Rio Jordão. Então dá só uma situada aí no mapa, mais uma vez, para você saber geograficamente onde Jesus está aí atuando. Bom, aqui nós vamos então entrar num tema extremamente sensível e polêmico para a mentalidade pós-moderna, né, que é o tema do divórcio. Então eu vou ler todo o trecho a respeito do divórcio e depois a gente volta comentando os pontos principais, ok? Vamos ler então esse trecho todo. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Ok, vamos com calma. Essa passagem, essa pergunta dos fariseus é na verdade uma armadilha a Jesus. Essa armadilha consistia no seguinte: se Jesus dissesse que não é permitido o divórcio, ele estaria contradizendo Moisés, aquilo que Moisés falou lá em Deuteronômio, capítulo 24, dos versos 1 a 4. Então depois você pode dar uma lida lá, se você tiver interesse, em que Moisés fala sobre a carta de divórcio. Essa carta de divórcio, na verdade, ela tinha a finalidade de coibir o divórcio por qualquer motivo banal e não de estimular o divórcio. Porque era um documento formal, envolvia testemunhas, então era algo que acabava coibindo as pessoas de se separarem por motivos frívolos, motivos banais. Mas na época de Jesus, o divórcio havia se banalizado, então as pessoas se separavam por qualquer motivo. Se Jesus dissesse que o divórcio era proibido, então, ele estaria contradizendo toda essa passagem da lei exposta ali por Moisés. Além disso, ele estaria indo contra Herodes Antipas, que havia casado com a mulher do seu irmão, e cuja crítica havia levado João Batista à morte, né? João Batista perdeu a sua cabeça justamente por se colocar contra o casamento de Herodes Antipas, denunciando, né, o casamento de Herodes Antipas com a mulher do seu irmão. Então Jesus, se colocando contra o divórcio aqui, ele estaria contradizendo Moisés e ao mesmo tempo afrontando Herodes Antipas. Então daí você já vê que tipo de armadilha, né, para tentar destruir, para tentar calar Jesus. Além do mais, a questão do divórcio naquela época estava em muita discussão, né? Você tinha duas escolas principais ali, de dois grandes mestres, o mestre Hilel
e o mestre Shammai. Então cada um defendia certos critérios para o divórcio. Então Hillel era um pouco mais liberal, então as pessoas podiam se divorciar por diversos motivos. Já Shammai já era um pouco mais rígido e aceitava o divórcio somente em caso de adultério, de impureza sexual. Então era uma discussão corrente na época e os fariseus estão aqui colocando Jesus à prova. E o que Jesus vai fazer é simplesmente trazer a motivação original, o plano original de Deus para o casamento entre o homem e a mulher. Então ele retoma o livro de Gênesis, logo no início do livro de Gênesis, então ele vai falar que o homem vai deixar seu pai e mãe e vai se unir a uma mulher e eles serão uma só carne, fazendo aqui uma referência ao ato sexual, né? E também essa união do homem com a mulher é tão íntima, que ela é comparada em sua proximidade ao irmão, né? O laço consanguíneo, irmão com irmã, irmão com irmão. Tamanha é a proximidade e a intimidade que um homem e mulher assumem ao se casar. Então Jesus está trazendo aqui o plano original, o plano que estava presente desde o início, né, da criação do mundo, em que Deus havia preparado esse momento em que o homem e a mulher se unem e esse laço é indissolúvel aos olhos de Deus. Jesus passa a explicar que a razão pela qual houve essa concessão ao longo da história, em relação a essa carta de divórcio, né, mencionada por Moisés, é pela dureza do coração do homem. Na sua ignorância, na sua incapacidade de ver a beleza, a seriedade dessa união, o homem havia banalizado o casamento. E Jesus está, então, retomando a visão original acerca do casamento, conforme essa instituição divina criada pelo próprio Deus. De acordo, então, com a visão de Deus acerca do casamento, de acordo com a visão original em relação a essa união, todo rompimento é uma tragédia. Todo rompimento está contra o propósito de Deus para o casamento. Eu posso dizer isso com a minha vida, né? A experiência própria. Eu passei por um divórcio e sei o quanto é traumático, quanta dor, quanta angústia, quanta marca um divórcio deixa, principalmente naqueles que têm filhos, mas até quem não tem filho sai dessa experiência completamente transtornado e por toda a vida, eu acredito, a pessoa carregará as marcas desse rompimento. Agora, se é uma coisa que já aconteceu, não convém que você passe o resto da sua vida em culpa e se afaste de Deus por causa disso. O primeiro passo é sim reconhecer o seu erro, né? Claro, nós estamos falando de acordo com a visão bíblica, né? Se a sua visão é outra, ok, nós estamos aqui apresentando a visão bíblica, que é o nosso compromisso. De acordo com a visão bíblica, a primeira coisa que você deve fazer é se arrepender. O seu coração deve demonstrar o arrependimento pela sua ignorância, pela sua incapacidade de conduzir a situação de acordo com a vontade de Deus. Então você se lança em arrependimento, em pedido de perdão. Assim como qualquer outro pecado a Bíblia trata, a cruz de Cristo ela é muito maior do que qualquer pecado. Você precisa então, a partir desse momento, se lançar com humildade, com súplica aos pés de Deus, recebendo dele o perdão. Não convém você destruir mais uma família, a terceira família, eu não sei qual é o seu caso, mas não convém você destruir novamente a sua vida e a vida de outras pessoas com base na culpa que você vai carregar. Então, a única coisa que te resta, assim como qualquer outro pecado, é se lançar em arrependimento numa súplica de perdão a Deus. Como nós dissemos, não há pecado maior do que a cruz de Cristo. Não há pecado maior do que o amor de Deus por você. Agora, é claro, o que a gente não deve fazer é tentar se justificar, né? Tentar se portar como aquele que está correto, como aquele que teve todas as razões. Não. De acordo com a Bíblia, nós estamos errados. E temos que assumir essa posição e nos colocar diante de Deus com humildade, em busca de perdão. O Evangelho de Marcos não traz, mas lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, verso 9, você vai encontrar uma exceção para o caso do divórcio, né? Que é o adultério. Essa é uma exceção colocada ali por Jesus, mas ainda assim fica claro, pela proposta que Jesus coloca, que mesmo nesse caso, se a pessoa tiver condição, se ela alcançar de Deus essa força, essa graça, que ainda assim o perdão
seria o melhor caminho. Mas há essa exceção em relação ao adultério. Como a gente pôde ver, o casamento não é nenhuma palhaçada, não é nenhum assunto trivial como ele tem se tornado ultimamente. Ele é algo sério, parte do propósito de Deus e que deve ser tratado com muito cuidado. Mas vamos bola para frente. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Eu acredito que em outras oportunidades nós trabalhamos a questão da relação da criança com a forma pela qual nós devemos nos colocar diante de Deus, diante do reino de Deus. Mas vamos dar uma recapituladinha bem rápida. A criança aqui é colocada como aquela que se entrega, né, totalmente, aquela que se lança em dependência, em confiança aos mais velhos. Então essa é a maneira pela qual nós devemos nos colocar diante de Deus, numa entrega profunda, na consciência da nossa insuficiência, né? Essa entrega, essa confiança, essa humildade, essa consciência de que não somos capazes, que precisamos da orientação, que precisamos do cuidado, que somos carentes dos caminhos da orientação e da bênção de Deus. Essa é a maneira pela qual nós devemos nos colocar diante de Deus, não há outra. Normalmente nós nos colocamos diante de Deus com certa crítica, com cinismo, né? Com autossuficiência. Nós tentamos contornar esse aspecto de que somos dependentes e carentes de Deus. Então essa postura da criança em relação aos mais velhos é colocada aqui como um modelo para o nosso relacionamento com Deus. Ontem a minha filhinha vacinou aquela vacininha na perna que deixa muito dolorido, né? E o bebê sofre muito. E eu passei então a noite mais próximo dela e eu vi a maneira como ela me buscava à noite, no momento de dor, né, de febre, e como ela me abraçava, como ela se entregava, como ela era comovente. E eu lendo essa passagem para poder gravar esse vídeo, eu me lembrei dessa atitude dela, né? De uma entrega total, de uma dependência total, algo que a gente não tem muito costume de fazer depois que se torna um adulto crítico, cínico, né? É sempre resistente, sempre na defensiva, a gente não sabe se entregar. E uma pessoa que não sabe se entregar, mesmo que você não concorde com o que está sendo apresentado aqui em relação à fé, mas na sua vida pessoal, se você não sabe se entregar à sua esposa, a um amigo, né, ao seu trabalho, você vai ter uma vida bastante medíocre, né? Então essa entrega é algo que o Evangelho traz de forma muito profunda. Na verdade, o resumo do Evangelho é a entrega, né? Já falamos sobre isso. A entrega a Deus é então a base do nosso relacionamento com Ele. E para fechar esse vídeo, nós vamos entrar no último trecho na passagem do jovem rico, que eu entendo como uma das passagens mais importantes para se entender o caráter do Evangelho, né? Para se entender o fundamento, a essência do Evangelho. Então vamos com bastante calma, porque essa merece nossa atenção especial. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. O que seria apenas um cumprimento respeitoso da parte desse jovem, né, em relação a um mestre como Cristo, bom mestre, na verdade se torna o tema de uma discussão muito mais profunda. Jesus começa dizendo que não há homem bom. Isso aqui já fere o nosso orgulho e a maneira como nós entendemos o homem atualmente. Não há homem bom. Nem um homem nessa terra é bom, de acordo com Cristo. Só existe um bom, que é Deus. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: cuidado com quem você chama de bom. Porque ao chamar uma pessoa de boa, você está elevando-a ao status divino. Porque um homem não pode ser bom. Nesse momento Jesus coloca o homem numa reflexão. Mas nós não vamos entrar nisso, porque seria uma discussão mais profunda, que não cabe aqui. Esse simples texto não nos leva automaticamente a afirmar a divindade de Cristo. Eu não quero forçar a barra, mas estou apenas trazendo esse primeiro aspecto aqui, trazido por Jesus, de que não há homem bom, certo? A partir daí, Jesus começa a mencionar alguns mandamentos que estão presentes lá em Êxodo capítulo 20, de forma descontraída, né? Ele não segue a ordem que está lá em Êxodo capítulo 20, ele começa a citar, fora da ordem, alguns mandamentos que estão ali presentes. Então ele diz: não matarás, não furtarás. E a ideia aqui de trazer à tona a lei é de nos mostrar que nós somos incapazes de segui-la. Não se confunda, né? Jesus não está trazendo cada mandamento para que você diga: tá, eu cumpri todos, então eu vou cumprir todos e vou alcançar a minha salvação. Daqui a pouco isso vai ficar bem claro, né? Que Jesus acaba de dizer que não há homem bom. Mais para frente ele vai dizer que é impossível ao homem. Então a ideia de trazer à tona a lei é para evidenciar a nossa incapacidade de alcançá-la. Outro aspecto muito confundido aqui é de que o jovem rico seria um hipócrita. Mas não há qualquer indício no texto de que esse jovem fosse hipócrita. Nós estamos diante de um jovem extremamente dedicado, extremamente esforçado em cumprir a lei, que acreditava plenamente nas suas obras, no poder das suas obras, da sua dedicação para alcançar a salvação. Ele buscava seguir a lei de todo o coração, não há qualquer indício de que ele fosse um hipócrita. Pelo contrário, todos os indícios apontam para um jovem de elevada moral, um jovem de uma reputação incrível, muito acima da que nós estamos acostumados a ver. Em Mateus capítulo 19, no verso 21, Jesus ainda vai dizer o seguinte: se você quiser ser perfeito, então faça isso. Faltava uma coisa apenas para esse jovem, faltava um detalhe para esse jovem. E sempre vai faltar um detalhe. Sempre vai faltar. Se o dele era o apego à riqueza, o meu pode ser o orgulho, o seu pode ser a vaidade, pode ser o egoísmo, pode ser o ódio, mas sempre vai faltar alguma coisa. A questão não é: faltou apenas uma obra para que todo o conjunto ficasse completo e perfeito. A questão é impossível alcançar a salvação através das obras. O princípio aqui dessa passagem não é que ele deveria ter vendido tudo e dado aos pobres. Ao falar isso, Jesus mostra que havia algo que ele amava mais do que a Deus. Ele amava mais as riquezas do que a Deus. A questão aqui então é que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, como o próprio Cristo coloca em outros momentos, né? A questão é evidenciar que esse jovem tinha um apego maior a outras coisas, que Deus ficava em segundo plano. E o ponto é:
Ao amar a Deus acima de todas as coisas, e mais uma vez, ao nos entregarmos a Ele, Jesus disse nessa passagem, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Vender tudo, nesse caso, é colocar Deus acima daquilo que você mais ama. Então, mais uma vez, estamos diante de uma entrega, de uma confiança, de Deus ser colocado no lugar mais elevado da sua vida e de você se entregar plenamente a Ele, segui-lo, e não de que você vacilou em um ou outro aspecto da lei. Todos vão vacilar em um ou outro aspecto da lei, se não em todos eles, em momentos diferentes. Esse jovem poderia muito bem ter vendido todas as coisas e dado aos pobres e continuar com um sentimento de autossuficiência, de orgulho pelo que ele fez, pela caridade que ele praticou, e nada disso valeria, porque o foco não é o que faltou. O foco é o que colocamos acima de Deus, que nos impede de nos entregar a Ele e de viver para Ele. E logo no final dessa passagem, para que não restasse dúvida nenhuma, para que não fosse só uma questão de interpretação minha ou de alguma outra pessoa, Jesus mesmo diz: é impossível ao homem se salvar. A salvação é um ato de Deus. Deus é o agente da salvação. E esse é, como temos dito até aqui, o tapa na cara do orgulho humano. O homem não pode se salvar. Ele depende de Deus, ele depende dessa entrega. E o relacionamento entre obra e fé, eu acho que já está mais do que claro. Não precisamos ficar batendo nisso. Ninguém está dizendo que quem crê em Deus não tem obras nenhuma, já falamos isso várias vezes, porque essa é uma acusação comum, né? Então basta acreditar, basta crer, o cara foi um marginal e aí depois ele acredita em Jesus e está tudo resolvido. É uma forma muito rasa, né? Muito superficial de ler o Evangelho, até mesmo porque nós temos falado que essa entrega a Deus produz frutos, produz uma transformação na vida da pessoa. Então, não seja precipitado. Observe bem se a religião que você segue, ou o caminho que você segue, pula essa etapa do relacionamento com Deus, né? Da entrega a Deus, do relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Às vezes a gente já pula para a parte das obras, né? Mas o que Jesus está dizendo é que sempre vai faltar alguma coisa. Se essa é a sua motivação, sempre vai faltar alguma coisa. Mas se a sua motivação é o próprio Deus, é o próprio relacionamento íntimo com Deus, então o que estava faltando não está mais. O que estava faltando, a cruz completou. E Deus vai, através da história, através da sua vida, vai transformando o seu coração para que você chegue cada vez mais próximo desse modelo impossível de alcançar, como Jesus colocou. E aí terminamos esse vídeo com as últimas considerações de Jesus, de que aquele que deixou casa, parente, né, por causa do Evangelho, ou seja, aquele que colocou Deus acima de tudo, ele recebe já aqui, né, muitas bênçãos. Ele recebe uma família espiritual, ele recebe novos irmãos, ele recebe pessoas que o apoiam, mas também fica claro aqui na nossa passagem que ele passa a ser perseguido. Então há esse contraste, né, entre bênçãos e perseguição. Uma perseguição que ficaria notória já logo após a morte de Jesus e continuaria até os dias de hoje. Os apóstolos foram extremamente perseguidos, né? E essa perseguição iria se tornar bastante intensa logo ali após a morte de Jesus. Então Jesus anuncia, né, esses dois lados da moeda, do caminho do Evangelho, que são as bênçãos, a paz no coração mesmo em meio à perseguição, mas sim a perseguição em momentos muito, muito difíceis. Essas são então as bênçãos que recebemos aqui, já aqui nessa vida. Mas Jesus então faz menção, para terminar, a vida eterna, a bênção que vem com a consumação do reino, quando, como bem coloca o apóstolo Paulo, Deus será tudo em todos. É muito bom poder retomar o estudo com vocês. No meu analfabetismo tecnológico, eu acabei, em vez de paralisando o canal, eu cancelei o canal. Então, as pessoas que seguiam o canal provavelmente não vão saber que nós estamos de volta, né? Então, eu peço o seu favor de que você divulgue aqueles que você sabe que estavam acompanhando o canal e possa divulgar a mais pessoas para que a gente retome ao ponto que a gente estava, tá? Para que a gente termine o Evangelho de Marcos e continue outros estudos, se for do interesse de vocês. Grande abraço, a gente se vê.